Um bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, da ICCG. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a aula de hoje? Senhor Todo-Poderoso, Deus misericordioso, nós estamos aqui mais uma vez por Tua permissão, por Tua graça, por Teu amor sobre as nossas vidas. Agradecemos por este momento de ensino, Senhor, oportunidade que o Senhor tem nos dado para aprendermos um pouco mais do Teu caráter, de quem o Senhor é, como o Senhor age, Senhor, no mundo, segundo o Teu querer, segundo a Tua soberania, Senhor. Nós agradecemos, porque o Senhor tem sido generoso com as nossas vidas e aberto o Teu caráter, segundo o Teu querer para nós, Senhor. Agradecemos pelas Escrituras também, que são a nossa bússola, o nosso referencial de conhecimento do Senhor que o Senhor deixou para nós aqui na terra. Que o Senhor nos dê corações de fato humildes, abertos ao entendimento, coração de aprendiz, de aluno nesta manhã, para que compreendamos, Senhor, o que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã, e o Teu Espírito Santo ganhe os nossos corações, convença os nossos corações de tudo aquilo que precisamos, Senhor, aprender, ser transformado, ser convencido, mudando, Senhor, a nossa maneira de pensar, para que em tudo nós glorifiquemos ao Senhor e adoremos ao Senhor como convém. Agradecemos por este momento. Proteja-nos, Senhor, livrando-nos de todo o mal, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para o fim dessa matéria. Nós já estudamos na aula primeira, introdução, conceito de Teodiceia, categorias de males no mundo. Na segunda aula nós vimos Agostinho e a questão do mal moral. Na terceira aula nós estudamos sobre as abordagens acerca do sofrimento e do mal. Na aula anterior, na quarta aula, nós vimos sobre o problema ou um aparente paradoxo. Hoje, na quinta e penúltima aula, nós vamos ver um assunto muito importante que é como que um fechamento e nos caminhando para o final. Hoje estudaremos como Deus decreta, como que Deus permite e até usa o mal sem ser culpado por tudo isso. Fechando esse assunto, nós então na sexta e última aula veremos os propósitos de Deus, o mal como instrumento de Deus para realizar o seu propósito, os seus propósitos. É interessante que nós estamos buscando entender o caráter de Deus e a existência do mal no mundo, e não o mal como algo externo ou como algo distante de nós, mas nós estamos buscando compreender o caráter de Deus, como que Deus é e como que Deus age, e a realidade do mal nas nossas vidas. Nós sofremos, o mal está na nossa existência, o mal está na nossa realidade, o mal está dentro de nós, nós temos pensamentos maus, nós realizamos ações más, e também acontecimentos maus estão muito próximos de nós, e no nosso dia a dia, constantemente. Por isso a importância de nós compreendermos assuntos como esse. Mas, como eu disse lá na aula introdutória, nós estamos estudando sobre isso, mas a gente não consegue esgotar esse assunto. Por quê? Porque nós estamos lidando com o agir de Deus, e o agir de Deus é soberano, e, sendo soberano, nós não compreendemos em sua totalidade, nós não conseguimos compreender em sua totalidade o agir de Deus, porque Ele age soberanamente. Tem coisas que Deus faz e Ele não explica por que Ele está fazendo, mas Ele age. E aí cabe a nós, como criaturas e adoradores desse Deus grandioso, nos curvarmos diante da soberania dEle e dizermos: Senhor, eu aceito, eu me rendo, eu me prostro, eu te adoro, diante do caráter do Senhor, que o Senhor está me mostrando como o Senhor é, e face da realidade do mal que o Senhor está permitindo, está agindo na minha vida e ao meu redor. Nós não conseguimos compreender na totalidade tudo isso, mas o Senhor está nos dando essas condições, essas ferramentas, para que a gente não fique totalmente alheio ou sem chão quando um mal
sobrevém sobre as nossas vidas e de repente a gente fala, Senhor, por que tudo isso? E a gente, quem sabe, se desespera e vira as costas para Deus. Não, Deus está mostrando para nós, Ele age dessa forma e nós precisamos compreender a existência do mal tendo esses parâmetros que nós estamos estudando. Hoje vamos ver que Deus não é culpado por decretar, por permitir e por agir em circunstâncias ruins. Deus não é culpado disso. Tá? Vamos lá. Como Deus decreta, permite e até usa o mal sem ser culpado por tudo isso. Veja lá, a primeira parte que você vai ler comigo aqui. Ó. Esta pergunta parece colocar em xeque a justiça e a retidão divinas, pois contempla a possibilidade de atribuir culpa a Deus por seus decretos, permissões e ações face à realidade do mal. Veja, essa pergunta é uma pergunta, eu diria, didática, para nós buscarmos estudar, compreender, buscar textos bíblicos para entender que Deus não tem culpa. Mas a pergunta em si parece que coloca Deus em choque, mas nós não podemos cogitar a possibilidade de Deus ter culpa. Parece que coloca em xeque Deus. Mas Deus tem culpa em fazer tudo isso? É uma pergunta retórica para a gente buscar compreender e debater sobre isso. Mas a resposta vem no parágrafo seguinte. Olha só. Todavia, atribuir culpa a Deus não deve sequer ser cogitado. Nós precisamos sair daqui convictos de que Deus jamais tem culpa. Culpa. Deus não é um ser que erra ao agir e ao não agir. Portanto, culpa está para nós, criaturas. Nós temos culpa por errarmos, muitas vezes errarmos ao agirmos. Né? Você tem culpa, você sente culpa, você percebe que... por que eu fui fazer aquilo? Eu fiz tantas coisas erradas e eu sinto culpa por isso. Então a culpa vem por nós fazermos ou deixarmos de fazer. Fazermos coisas erradas ou deixarmos de fazer coisas certas, ok? Pois não, Dani? Não seria blasfêmia. A blasfêmia é bem específica na Bíblia, né? A respeito de um pecado muito grave contra o agir do Espírito Santo. É um pecado bem específico. Mas é um entendimento pecaminoso grave, né? Tem um ressentimento contra Deus, ter mágoa contra Deus. Falar que Deus tem culpa, né? É um pecado muito grave, mas não chega a ser o ponto de blasfêmia, porque a blasfêmia ela é bem específica na Bíblia com relação ao agir do Espírito Santo, a falta de poder do Espírito Santo em converter pessoas, em realizar ações no mundo. Isso o pecado da blasfêmia é bem específico, né? Tanto que a blasfêmia ela não é um pecado que não tem não tem perdão. Isso, muito bem. É a incredulidade tal que a pessoa está destinada ao inferno mesmo, tá? Mas é um pecado gravíssimo, pessoas pensarem que Deus tem culpa, que Deus está errando, ou por que Deus está fazendo determinadas coisas, Ele não deveria fazer tal coisa. Olha só, às vezes a gente pensa assim, Senhor, é verdade, Deus não tem culpa, mas Ele não deveria fazer essas coisas. Você vê? É algo travestido de uma revolta contra Deus. Por que Deus não deveria fazer tal coisa? Sim, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Esse é o entendimento. Tá? Vamos lá. Todavia, atribuir culpa a Deus não deve sequer ser cogitado. É algo inimaginável. Para nós que estamos estudando, estamos compreendendo, estamos recebendo de Deus o conhecimento que vem dEle, a gente não deve nem cogitar, a gente não deve nem imaginar a hipótese, a possibilidade de Deus ter culpa em qualquer tipo de ação ou omissão, ou né, falta de ação dEle. Pois não, César? É verdade. É verdade. Uhum.
Isso, exato. Lembram de Deus quando as coisas ruins acontecem, né? Lembram que Deus existe, né? Olha só, entendimento errado, equivocado, né? Jó, ele vivia uma vida de temor, de gratidão, de adoração a Deus nos momentos de vacas gordas, né? Nos momentos em que ele era bem próspero. Jó era um homem riquíssimo da sua época, um dos mais ricos da sua época. E ele agradecia a Deus. E também ele adorou e agradeceu a Deus pelo momento terrível que ele passou. Então, ele perdeu praticamente tudo, né? Só não perdeu a vida e a esposa, né? O casamento. Mas ele adorou ao Senhor, ele foi grato ao Senhor. Isso que o César está falando. Nós agora estamos buscando compreender que tanto os momentos bons quanto os momentos ruins vêm de Deus, né? Vem de Deus, agradecer ao Senhor por tudo. É algo inimaginável, então, cogitar a possibilidade de que Deus tenha culpa em qualquer tipo de ação. Como pode Deus ser justo, reto e bom em tal conjuntura? Então, vamos agora aqui, no âmbito entre nós aqui, seres pensantes, limitados como nós, a gente faz essa pergunta então. Diante dessa conjuntura, como que pode Deus ser justo, reto, bom, ele não tem culpa pelo mal que acontece, inclusive pelo mal que ele decreta, ele não tem culpa, ele não erra. Como pode isso? Eu trouxe para vocês pelo menos 2 fatores que fazem com que Deus, em seu ser perfeito, não tenha culpa por decretar, por agir no mal no mundo. Primeiro ponto, Deus é ex lex. E Deus é padrão de justiça, retidão e bondade. Vamos ver esse primeiro fator aí. Deus é ex lex. Olha lá o que está escrito. Cometer maldades, ou seja, pecado, é transgredir a lei de Deus. E os homens são julgados por esta lei ao transgredirem, certo? O que é pecado? Isso aí é aula básica de curso de iniciação, né, de discipulado, de curso de batismo. O que é pecado? Pecado é desobedecer a lei de Deus. O termo pecado no original, lá no hebraico, significa errar o alvo. Sabiam? O termo original lá do hebraico, pecado é errar o alvo. Então, é não fazer a vontade de Deus, ou seja, não obedecer à lei de Deus. Não obedecendo à lei de Deus, nós estamos transgredindo, nós somos transgressores, nós somos desobedientes, nós somos pecadores. Pecamos porque transgredimos a lei de Deus, certo? Ok. Contudo, Deus não é como o homem. Deus, desde lá do Éden, ele deixou leis, mandamentos, não é desde Moisés não, tá? É desde o Éden, desde a criação do homem, Deus deixou mandamentos, Deus deixou ordens, Deus deixou leis, Deus mostrou para o homem a sua vontade e falou: façam isso e não façam aquilo. Lei, mandamento, ordem, vontade de Deus, tá bom? Mas Deus, ele não falou isso para ele mesmo. Ele deixou a lei dele, ele mostrou a vontade dele para os homens, para as criaturas. A lei de Deus não é para ele. A lei de Deus é para os seres criados, os homens. Homens, tá bom? A lei de Deus é para os homens. Portanto, Deus não transgride a sua própria lei. Porque a lei não é para ele. A lei não é para ele. Tá? Nós temos que entender isso. Deus não está limitado e sujeito à sua lei. Senão ele seria um ser limitado, não soberano. Isso é importantíssimo nós compreendermos. Deus não está limitado, restrito à sua própria lei. Tá? Olha lá. Contudo, Deus não é como o homem. Ele é o Criador e não criatura. Ele não pode ser julgado pela lei, pois está ex lex. O que é ex lex? Acima da lei e fora da lei. Ele está acima da lei e fora da lei. Isso é ex lex. Tá bom? A lei de Deus é exigência e mandamento para os homens, e não se aplica à sua natureza divina.
Aí você vai, ou alguém pode falar assim, então Deus pode fazer qualquer coisa? Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele não faz qualquer coisa contrário ao seu próprio caráter, mas não porque Ele se submete à sua lei, mas porque, nós vamos ver no segundo ponto, Ele é padrão de justiça, de retidão, de bondade, de perfeição. Mas não porque Ele está sujeito, não porque Ele obedece à sua lei, exceto quando Ele encarnou. Porque o apóstolo Paulo escreveu, Jesus Cristo veio ao mundo como homem, e Ele não julgou com usurpação ser Deus, o ser igual a Deus. Quando Deus se fez homem, nesse momento da encarnação de Deus, Ele em Cristo, no Filho, se submeteu à lei de Deus. Por quê? Porque Ele teve que mostrar para a humanidade perfeita obediência. Mas Jesus ali, por isso que Paulo escreve, Ele não tomou para si, Ele não arrogou para si, isso é usurpar, falar, não, eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Sendo homem, Ele falou, eu vou obedecer, e Ele obedeceu a lei perfeitamente. Ele obedeceu a própria lei como homem, nos fazendo modelo. Tanto que por conta dessa obediência perfeita de Cristo, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, por Ele ser perfeitamente justo, nós em Cristo podemos também ser completamente justos, ser perfeitamente justos. Obedecermos a lei em Cristo, porque Ele representou todos nós como uma perfeita obediência para Deus Pai, entenderam? Mas o caráter de Deus não está limitado à sua lei. Ele é ex lex, Ele está acima da lei, e Ele está fora da sua lei. Mas Deus não é um Deus anárquico. O que é isso? Deus não é um Deus que faz bagunça, eu faço o que eu quero, eu faço maldade, não. Por isso nós temos que conjugar esses dois fatores, Deus é ex lex e Deus também é padrão de bondade, retidão, justiça e perfeição. Por isso que nós vamos ver daqui a pouco. Porque senão vai, então tá bom, então Deus é um ser que não se sujeita à sua própria lei, então Ele faz bagunça, Ele faz anarquia. Anarquia é isso, né? É o extremo da rebeldia, da desobediência à lei. Ou cometer injustiça. Não. Nós vamos ver, caminhando no segundo fator, que Deus é padrão de justiça pelo que Ele é. Tá? Não se aplica à sua natureza divina. Por exemplo, embora a Bíblia proíba o assassinato, Deus não pode ser culpado por intencionalmente matar alguém. Isso aqui, a gente, como dá começa a sair fumaça da nossa cabeça, né? Porque Deus no mandamento, no 5º mandamento, né? Ele diz, não matarás. Estou certo ou estou errado? Estou contando certo os mandamentos? Foi o primeiro mandamento para relação entre os iguais, não é? Não matarás. 6º, isso, obrigado amor. 6º mandamento, não matarás. Mas Deus falou para Davi, mate Golias. Intencionalmente. É para pegar pedra, é para girar. Colha lá no ribeiro 7 pedrinhas. Pedrinhas não, 7 pedras, né? O texto não fala pedrinha. 7 pedras boas para que ele colocasse na funda e intencionalmente matasse Golias. E aí? Deus agiu nessa circunstância. Davi matou Golias. Tá? Por isso que Deus não está sujeito à sua própria lei nesse sentido. Ele age acima de tudo isso com um propósito bom, perfeito, justo. Por exemplo, voltando antes de Davi, nós temos o caso de Josué. Deus falou para Josué, entre em Jericó e mate tudo que você encontrar pela frente. Homens, mulheres, o texto é expresso, homens, mulheres, crianças, animais, acabe com tudo isso. Perceberam? Mas Deus não faz isso porque Ele é mau. Ele tem um propósito, por isso que eu disse para vocês no início, nessa 5ª e penúltima aula, nós estamos caminhando para o fechamento, que tudo que acontece tem um propósito benéfico, perfeito, justo da parte de Deus.
tudo. Tudo. Repito, a gente não vai conseguir compreender perfeitamente tudo isso. Porque Romanos capítulo 11, 33 a 36. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Quem compreendeu a mente do Senhor? Nós estamos lidando com um Deus que é insondável. Tá bom? A gente não vai conseguir ir mais do que isso. Mas pelo menos aqui nós precisamos entender como que Deus age, é dessa forma. E como que é o caráter de Deus. Ele é assim. Ele é ex lex. Tá? Ele está acima da sua própria lei. Isso. E perfeito, César, eu até ia lembrar desse exemplo para eu fazer um link nessa próxima frase. Mas Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho. Mandou. Tinha um propósito. Mandou, mas dentro dos decretos de Deus não era para acontecer, né? Mas ele poupou Isaac, mas ele não poupou o seu próprio filho. Olha a próxima frase. Ele tirou a vida, ele quem? Deus tirou a vida do seu próprio filho. De que forma? Foi uma morte em que Jesus morreu dormindo? Desculpa falar dessa forma só para a gente compreender. Eu sei que vocês sabem como morreu. Jesus não morreu dormindo. Jesus morreu de uma forma cruel. Cruel. Por agir de Deus. Por agir de Deus. O apóstolo Pedro estava falando para os judeus, falando, olha, Deus, no seu desígnio e pré-determinação, mandou que seu filho morresse, agiu para que Jesus morresse. Ok, foi Deus que pré-determinou e agiu nessa forma, mas vocês, judeus, mataram crucificando-o no madeiro. Vocês são culpados pelo que vocês fizeram. Dentro da determinação do agir da soberania de Deus. Olha só como a nossa cabeça começa agora a entrar num estado de reconhecimento da soberania de Deus. Por quê? Porque se nós, ao olharmos tudo isso, não nos rendermos, esse é o propósito dessas minhas aulas, para o meu e para o seu coração, nos rendermos à soberania de Deus, não conjecturarmos, não ficarmos perguntando, não ficarmos boquejando, não ficarmos, como no quartel eles falam, né, ponderando. Não, é para nós nos rendermos a esse caráter, a esse ser que é supremo. Nós estamos aqui para nos render, nos submeter, nós adorarmos a esse Deus que é grandioso, que é perfeito, que é justo, que é bom, que não há nenhum milímetro de falha ou erro no seu caráter, né? Essa visão que Paulo também teve para poder suportar todo o seu apostolado, né? Sim. Ele diz para Timóteo, né? No versículo 12, ele diz, porque eu sei que tenho crido. Então ele está dizendo, eu entendo o que Deus está fazendo para mim. Ele diz, eu sei que tenho crido. Por isso ele suportou a dor até a partida. Amém. Olha só que lindo. Ele sabia em quem estava tendo. Sabendo que Deus estava por trás. Amém. Estava preso em um lugar muito ruim, né? Você vê, o apóstolo Paulo foi trabalhado durante a sua vida toda em momentos de sofrimento, de tristeza, de dor, de naufrágio, de prisão, de doença, de espancamento, de pedrada, de deboche, de açoites. Paulo foi aprendendo e Deus foi batendo, foi disciplinando, foi corrigindo, foi moldando, foi lapidando o caráter do apóstolo Paulo para que no final da vida dele ele chegasse dessa forma, quebradinho, se rendendo ao Senhor. E ele fala, eu estou agora nesse momento sendo entregue à libação. O que é isso? Eu estou sendo colocado no altar de Deus para eu ir embora, para eu ser sacrificado de uma vez por todas. Não é o sacrifício dele que remiria a vida dele, mas é como se fosse assim, o fim de uma vida sacrificial para Deus. Estou sendo entregue por libação. Vou morrer. Vou me entregar aqui, porque na verdade não eu vou me entregar. Deus é que vai me levar embora. Diante desse trabalhar maravilhoso na vida do apóstolo Paulo, até o fim. Ele chegou no final da vida dele, sem nenhuma resistência contra Deus mais. Porque durante a vida dele, em vários momentos ele resistiu. Nós também somos assim, olha só, nós estamos nesse processo. E por isso que nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus.
não resistirmos ao agir de Deus, entendermos que Ele é soberano, que Ele é bom, que apesar das horas de tristeza, de dor, de luto, de sofrimento que nós passamos, Deus é bom e Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele é perfeito. Nós precisamos nos render, entender que o Senhor é perfeito no agir, é justo no agir, né? Ele tirou a vida do seu próprio filho por meios cruéis. Ele desobedeceu ao 6º mandamento? Não matarás? Não. Ok? Ex-lex. Olha só, por que ele é ex-lex? Tiago capítulo 4, versículo 12, eu projetei aí para você o versículo, 4:12, a primeira parte do versículo. O texto de lá de Tiago diz assim, ó, um só é, e aí, eu coloquei tudo em caixa alta, mas se você notar aí na leitura da sua Bíblia, que tem a separação entre letras maiúsculas e minúsculas, o versículo que está escrito aí, o legislador está com letra maiúscula ou minúscula? Dá uma olhada aí, por favor. Maiúscula. Alguém tem diferente? Maiúscula. E juiz. Juiz está em letra maiúscula. Um só é legislador e juiz. Quem? Deus. Por isso que ele é ex-lex. Ele é que determina a lei. Ele é que dita as regras. É de cima para baixo, Rodrigo? É de cima para baixo. Ninguém pode contestar, Rodrigo? Não, ninguém pode contestar. É obediência e ponto final. Quem desobedece está destinado ao inferno. Ele é ex-lex, porque ele é que determina, ele que impõe, ele que manda no mundo. Ele é legislador. A regra é dele, a lei é dele. A ordem é dele. Ele é legislador. Tá bom? E o Filho encarnado obedeceu ao legislador Pai, porque Jesus falou assim, ó, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai, a vontade do legislador. Lindo isso, né? Quem é Pai? Mais ou menos o que ele está vendo também, os 4 pontos, né? E aí a gente percebe que Deus determinou os mandatos de criação. Sim. Isso. Vem da parte de Deus, unilateral. Isso. O homem não participa em nenhuma regra ou não pode impor nenhuma cláusula do contrato. É isso aí. A aliança é dessa forma, né? A aliança é unilateral, não é? É isso mesmo, perfeito. Um só é legislador, ok. E um só é o juiz. O que é juiz aqui? É aquele. Como que o juiz julga? Um juiz julga num processo, ele não julga segundo o seu próprio. A sua própria lei, aquilo que ele entende como lei. Um juiz, quando ele pega um processo, ele tem que se basear em alguma lei. Porque se o juiz não se baseia em alguma lei, existe algo no direito que é um outro caminho de uma sentença ilegal ou uma sentença não baseada numa lei, existe a possibilidade de recurso. O recurso é uma maneira da parte que teve uma sentença não baseada na lei, ter a sua causa revista por outros juízes, um recurso agora por um órgão colegiado, vários juízes, para que esses outros juízes entendam e vejam que aquele primeiro juiz de primeiro grau, não julgou segundo a lei, segundo aquilo que ele tinha que decidir, segundo a lei, não segundo a própria cabeça dele, mas segundo a lei. O tribunal vai rever aquela decisão e se eles entenderem que o juiz de primeiro grau não julgou segundo a lei, eles vão reformar aquela decisão, refazer aquela decisão, segundo uma lei, tá bom? Deus é juiz, ou seja, Ele age no mundo, agindo nas circunstâncias, de acordo com a sua própria lei, mas nós não podemos esquecer que Ele está acima dela, está além dela. Por que Ele é juiz? Aqui Tiago está dizendo assim, para a sua ação ou para a sua omissão, Deus cobra a lei dele. A lei dele. Para a sua ação e para a sua omissão. Agora, como que você vai cumprir a lei dele? Como juiz. Como é que Deus vai julgar você? Através de alguém que cumpriu toda a lei dele. Quem? Jesus. Jesus. O cumprimento perfeito da lei foi por meio de Jesus. Então, o reto juiz
vai te julgar segundo o procedimento daquele que cumpriu toda a lei. Você não conseguiria, eu não conseguiria. Aquele que cumpriu toda a lei, Deus olha para aquele que cumpriu toda a lei em você. Você chega para Deus e fala: eu não sou justo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, reto juiz, mas o teu filho é, então a minha vida eu entrego para esse meu Salvador e Redentor, que é perfeitamente justo, que é o justo e o justificador de todo aquele que o busca. Eu me entrego a esse justo ser, meu Salvador, e eu falo para o Senhor, reto juiz, Deus Pai: por mim eu não consigo, mas aceita a justiça do seu filho no meu lugar. Isso é justificação. Ok? É isso que o Tiago está explicando. Um só é legislador, um só é juiz, e o que ele faz? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Salvar e fazer perecer. Aquele que é ex lex, aquele que age soberanamente, perfeitamente, de forma justa, salvando quem ele quer e fazendo perecer quem ele quer. Pois não, Michael? Sim. O sofrimento na vida do ímpio é o agir de Deus já mostrando parte do julgamento, parte da justiça condenatória contra o ímpio, com certeza. Já é parte do julgamento, já é parte da disciplina, que vai se consumar completamente e eternamente numa morte, no inferno, um sofrimento e julgamento, um sofrimento e distância do Senhor para toda a eternidade, morte no inferno. Mas para os filhos, as situações más são para lapidar o caráter, para disciplinar. Quando nós estamos fazendo coisas erradas, Deus nos disciplina. Ou o sofrimento nem sempre é porque nós estamos fazendo coisa errada, como foi com Jó, mas é para Deus trabalhar no nosso caráter, para que nós sejamos cada vez mais purificados, santificados para a glória dele. Isso mesmo. Agora nós temos que ver o outro fator. Deus é padrão de justiça e retidão e bondade. Deus é padrão. Deus está como o ser que define o que é bondade, justiça e retidão. Tudo o que Deus faz é justo, pois Deus é justo por definição. Não somos nós que dizemos: o que Deus está fazendo é justo, hein? Não por causa da nossa definição. Não porque nós é que decidimos o que Deus faz é justo, mas porque provém dele. Tudo que provém dele é justo, bom e reto. É por isso, tudo que Deus faz é justo, reto e bom, simplesmente em virtude do fato de ser ele quem faz. Portanto, acontecimentos maus vindo de Deus são acontecimentos bons. E aí? E ele nunca comete injustiça mesmo assim, porque provém dele. Ele é padrão de retidão, justiça e bondade. Tudo que provém dele é bom, justo, correto, como o César acabou de falar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? É isso. Ele é bom em toda circunstância. Não tem como culpar ele, pronto. O Michael já acabou, então, concluindo o entendimento da aula de hoje. Não tem como culpar ele. Nada, Deus não pode ser colocado contra a parede. É isso mesmo. Deus é o seu próprio padrão de conduta. Se Deus decide considerar toda a raça humana responsável pela culpa do primeiro ser humano, ele é justo ao fazê-lo. Ou seja, você sabe isso. Nós vamos ver, mais para frente, no início da parte da queda, nós estamos na criação, ainda na queda nós vamos ver que Deus, ele, por conta do pecado dos nossos primeiros pais, isso representativamente culpou toda a raça humana que adveio de Adão e Eva. Mas quem que determinou isso? Foi Deus. E se Deus determinou isso, ponto final, está certo, é justo,
é bom, é correto. Olha lá, a culpa do primeiro ser humano, Deus fazendo isso, ele é justo ao fazê-lo. E se de forma similar ele considera apropriado contar como justos todos aqueles por quem Cristo morreu, ninguém pode questionar os seus caminhos. Agora o outro lado, tá, se Deus decide escolher dentre esses que estão condenados, que estavam indo para o caminho do inferno, que por conta do pecado abandonaram Deus, se tornaram inimigos de Deus, mas se Deus escolheu alguns desses para salvar, para redimir e falar, não, eu quero esses para mim, ele é injusto por não salvar uns e salvar outros? Não, não é, porque advém do caráter dele, porque ele faz isso, ele faz tudo que é justo, bom, reto, perfeito. O homem não pode colocar Deus no banco dos réus. A criatura não pode colocar Deus e dizer, o senhor está errado. E é o que nós vamos ver no texto de Romanos capítulo 9, de 18 a 21. E Martinho Lutero, num debate que ele teve com relação à existência do mal no mundo, e levantando questões de Agostinho, num debate, Martinho Lutero falou assim, deixem Deus ser Deus, parem de questionar Deus, deixem Deus ser Deus. Agora olha o texto de Romanos capítulo 9, de 18 a 21. O apóstolo Paulo discorrendo sobre a salvação, a eleição, a predestinação, a escolha de uns, e Deus escolheu e amou Jacó, e Deus não escolheu para a salvação e odiou Esaú. Vindo nesse entendimento, nessa batida, o apóstolo Paulo chega no capítulo 9, a partir do versículo 18, dizendo assim, logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e Deus também endurece a quem Ele quer, tá bom? Ponto. Aí ele agora no versículo 19, ele vai como se tivesse um interlocutor imaginário, como se tivesse alguém que pudesse debater com ele ali, mas você vai me dizer, você não é alguém específico dos seus leitores, Paulo não está especificando algum leitor dele, mas Paulo está imaginando alguém que pudesse questioná-lo, é um interlocutor imaginário, tá bom? Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? A pergunta é assim, se Deus decretou aqueles que não serão salvos, por que Ele cobra a culpa dessas pessoas se Ele decretou? Se Ele disse que essas pessoas não serão salvas, se Ele determinou isso, por que Ele se queixa ainda? Por quê? Muitos que não seguem essa linha da predestinação, da eleição antes da fundação do mundo, da salvação, a escolha de uns, e da preterição, ou seja, da rejeição de outros, falam, mas é lógico que eles vão para o inferno, Deus decretou que eles vão para o inferno, eles não têm culpa disso. Tem. A mesma pergunta o apóstolo Paulo imaginou com esse interlocutor imaginário. Mas por que Deus se queixa então? Aqui a pergunta é, por que se queixa ele ainda? Por que Deus então determina que a pessoa não vai ser salva, mas Ele cobra dessa pessoa e essa pessoa vai para o inferno? Mas, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? E aqui, se você lendo o versículo 20, você acha que você vai ter a resposta do apóstolo Paulo, você pega um pote de pipoca e fica esperando o apóstolo Paulo responder. Agora ele vai responder, por que ele cobra de uns e manda para o inferno, e ele não cobra de outros por conta de Cristo, e ele vai responder, por quê? Ele vai me responder por que ele escolhe uns e por que ele não escolhe outros. Ele vai me responder. O apóstolo Paulo não dá a resposta. O apóstolo Paulo não responde. Você percebeu? Mas quem é você, caro amigo e interlocutor, que faz essas perguntas dizendo, Deus é injusto? Por que eles... vocês calvinistas vocês têm um entendimento errado de Deus. Esse Deus de vocês não é o Deus da Bíblia. Aí você vai responder para essa pessoa, é o único que tem. É o único que tem. Deus é injusto. Não, Ele não é injusto. Por que você vai discutir com Deus? Caro amigo, quem é você para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O apóstolo Paulo responde baseado em Deus, falando assim, Deus faz
tudo o que é correto, porque Ele é padrão de justiça, de retidão, de perfeição, de bondade. Portanto, cabe a nós, meras criaturas imperfeitas, pecadoras, limitadas que somos, reconhecermos a soberania de Deus e aceitarmos a justiça de Deus como ela é. Ponto. Isso. É uma parte da resposta, né? Quem sabe alguns tentam apertar um pouco mais essa pergunta, dizendo: por que, Deus? Me fala, por que o Senhor escolheu e não escolheu? Por quê? Qual que foi o ponto principal? Deus não vai responder, a não ser dizendo: porque eu quis, porque eu tenho direito. Por que o Senhor me amou e não ama os meus parentes que o Senhor não salvou? Por quê? Deus vai responder para você e para mim: porque eu quis. Ponto. Acabou a discussão. Por que você vai discutir, meu amigo, com Deus? Paulo responde para esse interlocutor imaginário. Por que você vai discutir com Deus? Com Deus não se discute, não se coloca Deus contra a parede. Deus é padrão de retidão, justiça, perfeição, santidade. E eu termino. Nós tomamos conhecimento de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dos sofrimentos particulares de cada ser humano, e usa o mal como instrumento para realizar os seus propósitos. Por isso que agora nós vamos encerrando, se Deus permitir, na sexta aula, ver que Deus usa todo o mal, sofrimento, horas difíceis de choro, de angústia, que nós passamos. Tudo isso Deus usa para um bom propósito. É um bom propósito, porque tudo isso vem de um ser que é bom, por padrão. Ele é bom, então tudo o que Ele faz é perfeito, é justo, é bom, não há erro. Deus não está errando com você, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo. Deus não está errando, Ele é justo, perfeito, e faz. Como César disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Muito bem. Pois não? Todas as coisas. Amém. Amém. Uhum. Aleluia. É bom. Amém. Amém. Muito bem. Esse entendimento é o que nós devemos ter. Mas nós não devemos anular o que nós sentimos. É ruim para nós o que nós sofremos. Senão a gente cai naqueles erros lá do ilusionismo, né? Do entendimento errado a respeito do mal. O mal não existe. Não, é coisa da minha cabeça. Não, nós sofremos. Nós estamos sofrendo. Mas esse sofrimento, essa hora difícil, esse choro que não acaba na minha vida, que eu estou passando essa situação, quem sabe, interminável, de tristeza, tem um bom propósito. Tem um bom propósito. Esse entendimento de que nós estamos sofrendo, mas tem um bom propósito, é o entendimento do caráter, daquele mais um atributo de Deus, que é a imanência, ou seja, Deus está se relacionando conosco. Particularmente, Ele está com você, cuidando de você, te dando condições de passar por essa hora difícil. Deus está conosco. Deus não é um Deus distante de nós, que joga a gente no mundo e fala: se vira. Vocês estão sofrendo? Vai, enxugue a lágrima entre vocês. Eu não tenho nada com isso. Não, Deus age no meio do sofrimento nas nossas vidas e está conosco, nos fortalecendo, nos dando condições de passarmos pelo sofrimento, pelo mal, pela hora difícil. Deus conosco, Deus está aqui, se relacionando com a gente, nos fortalecendo na hora difícil. Fortalecendo a nossa fé, isso mesmo, exatamente. Olha só o que Agostinho falou: Deus não permitirá o mal se não pudesse tirar desse mal. Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior.
Aleluia. Uhum. 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 Amém. Uhum. Definido, decretado por Deus. Perfeito. Portanto, essa nossa penúltima aula nos encaminha para nós estudarmos, se Deus permitir, na sexta aula a respeito dos propósitos de Deus, o mal como instrumento de Deus para realizar os seus propósitos, e nós vamos estudar o Salmo 23 do meio para o final. Ainda que eu ande, um salmo tão conhecido, mas essa parte a gente gosta, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem a parte do meio para o final que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é isso? O vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é como se fosse assim, ó. Aqui é um monte, aqui é vale. O salmista, Davi, ele estava dizendo assim, ainda que eu ande aqui, ó, na beiradinha, quase para morrer, no vale da sombra da morte, quase para cair no abismo. Na sombra da morte, a morte é como uma sombra, está pertinho de mim, está fungando perto de mim. Ainda que eu ande nessa situação de tristeza, de sofrimento, nesse vale da sombra da morte, não temerei o quê? Mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos, unges minha cabeça com óleo. Aí no último versículo, certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Essa é a conclusão que nós vamos fechar na sexta aula, Salmo 23. Diante dos males que nós estamos sofrendo, sofrimento, angústia, vindo da parte de Deus para nós, bondade, são duas companhias que nós temos nos momentos de tristeza, de sofrimento, de dor. Bondade e misericórdia me seguirão, estarão comigo por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, isso é relacionamento com Deus. O Senhor está comigo em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por se revelar a nós. Obrigado por nos fazer compreender o teu caráter, Senhor, através daquilo que o Senhor revelou na tua palavra, Pai. Console os nossos corações, fortaleça, Senhor, a nossa fé. O Senhor está conosco, nós cremos que tudo o que acontece nas nossas vidas tem, por tua parte, Senhor, um bom propósito. Nos ajude a descansar na tua soberania, compreender, Senhor, o teu agir, a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor revelar a nós, e que o Senhor nos faça cada vez mais adoradores do Senhor para a tua honra e tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.